Nesse vídeo eu separei para você 3 passos extremamente poderosos para te mostrar como conquistar uma mulher bonita. E eu imagino que você já deve estar ciente que uma das coisas que você precisa ter é confiança. E por isso, no terceiro passo, eu vou estar entregando para você o exercício mais poderoso que eu conheço para destruir a timidez, para destruir a dificuldade de chegar nas mulheres. Então, depois que você fizer esse exercício que eu vou estar mostrando para você no final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar até mesmo naquelas mulheres 10/10 tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, em apenas 7 dias. Então, se você quer ter acesso a essa ferramenta poderosa, você só precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Bora começar! Bom, brother, então o primeiro passo é a gente realmente entender o que atrai uma mulher de alto valor. Porque quando você entende como que o jogo funciona, fica muito mais fácil você meio que manipular as ferramentas para você alcançar o seu objetivo. Então, uma mulher, ela sempre é programada para escolher o melhor homem disponível no ambiente. Então, as mulheres, elas jamais vão ficar com aquele cara que se sente inferior a ela. E o que eu vejo muito acontecendo é que os caras meio que colocam uma mulher num pedestal meio que de forma inconsciente. Se você não sabe, pedestal é aquela parada onde as pessoas colocam estátuas para ficarem louvando elas depois. E é justamente isso que acontece quando você começa a elogiar muito uma mulher, quando você começa a ver ela como uma mulher muito top. Então a gente já começa o jogo meio que errado quando você imagina que aquela mulher é muito mais top do que você. Se você ficar pensando assim, nossa, eu seria o cara mais feliz do mundo se eu conseguisse pegar aquele nível de mulher. Ah, se ela desse um pouco de moral pra mim, eu seria extremamente realizado. Então, começar o jogo desse jeito já demonstra pra mulher de que você é inferior a ela. Então, se a mulher perceber pelo menos uma pequena faísca de que você se sente muito inferior a ela, ela vai tender a te rejeitar. Porque existem outros homens de alto valor, mais ou menos ali no mesmo nível do que ela, dando moral pra ela também. Então, soldado, se você começar a mostrar muito pra mulher de que ela é muita areia pro seu caminhão, pode ter certeza que ela vai realmente se achar muita areia pro seu caminhão e não vai querer ficar com você. Ela não vai sentir pena de você, ela não vai ficar contigo apenas por caridade. E mesmo assim, vamos supor que isso aconteça em um universo paralelo, pode ter certeza que na primeira oportunidade, essa mulher vai vazar fora, não vai querer nem fazer questão desse cara. Então não seja mais um, digamos assim, gado que fica ali no pé dela, bajulando a mulher 24 horas para receber migalhas de atenção. Se você meio que implora por migalhas de atenção, é justamente isso que a mulher vai dar. Então, você não precisa ficar elogiando a mulher sem nenhum motivo. Não é porque ela é bonita que você precisa ficar jogando isso na cara dela. Isso é óbvio, mano. Todo mundo fala que ela é bonita desde os 8 anos de idade. Isso não é nenhuma novidade para ela. Você vai estar sendo apenas mais um no meio da multidão. E a multidão não atrai as mulheres que são 10/10. Então bora começar mudando esse comportamento aí. Só entregue algo pra menina, só invista muito nela se ela realmente começar a investir em você de volta. Então precisa existir um equilíbrio ali para você conseguir pegar uma mulher que seja realmente 10/10, aquela mulher gata. E outra coisa que você precisa entender é que a realidade de uma mulher que é muito gata é extremamente entediante, cara. Praticamente tudo que ela quer, ela só faz assim, estrala o dedo e vem um monte de cara lamber ali na mão dela, abanando o rabinho, fazendo tudo o que ela quer. Então ela não tem desafio dentro da vida dela. É meio que uma vida extremamente entediante, extremamente monótona, onde nada tem desafio. E uma vida sem desafio, sem barreiras, sem dificuldades pra gente enfrentar, começa a se tornar uma vida muito chata. E isso mesmo aconteceu comigo, mano. Chegou uma hora que eu comecei a dominar tanto o jogo ali das conversas online, que eu me dava tão bem com as mulheres, que, cara, quando eu tava conversando com a mulher, e aí eu percebia que ela começava a comer na minha mão, que ela começava a ficar investindo demais em mim, que ela começava a me procurar muito, quando começava a existir um desequilíbrio ali na sedução, né? Quando eu percebia que a mulher começava a investir muito em mim, cara, eu praticamente broxava, eu não sentia mais desejo de continuar conversando com aquela mulher, porque, cara, já estava completamente conquistado, já estava aqui na minha mão, abanando o rabinho, e isso não gerava nenhum tipo de atrito, e essa falta de atrito, essa falta de química, meio que mata toda a atração. E até uma coisa muito louca que aconteceu comigo foi o seguinte, chegou uma fase da minha vida que tinha tantas mulheres ali disponíveis, que eu não sentia mais desejo de sair com essas mulheres, não sentia desejo de continuar respondendo elas, e eu imagino que essa seja a realidade de uma mulher gostosa.
meio que se torna chato pra caramba não existir mais esse desafio. E eu meio que fui conquistado, né, literalmente fui conquistado, quando eu conheci a minha esposa, que meio que gerou vários desafios pra mim. Às vezes eu fazia uma jogada muito louca ali com ela não caía muito bem naquela jogada, ou então ela investia proporcionalmente. Se eu parava de procurar ela também meio que parava de me procurar, não porque a gente estava fazendo um joguinho, mas porque eu era independente, ela também, eu tinha as minhas responsabilidades, ela também tinha as delas, ela tinha os caras pra ela conversar, e isso meio que manteve o nosso jogo equilibrado, e eu fui meio que seduzido, mano. Então percebe o quanto que essa parada é forte quando você gera um desafio pra mulher, principalmente se ela for uma mulher muito gata e você for um cara ali mediano, um cara que, digamos, aparentemente, fisicamente falando, é inferior a essa mulher. Sabe por que que isso vai te dar vantagem? Porque você vai utilizar o contraste. Porque essas mulheres que são 10/10 topzona, tem vários caras ali tops também, que tem uma aparência super da hora, que chega nessas mulheres assim... você é muito linda, eu não sei muito bem como chegar em você. O cara começa a demonstrar que está nervoso. Se a mulher diz um não pro cara, se o cara dá uma pequena rejeitada ali, o cara simplesmente abaixa o olhar, meio que fica envergonhado, mostra pra mulher que está extremamente intimidado. Então, quando você adquirir a confiança necessária, utilizando a técnica que eu vou estar te mostrando no final desse vídeo, você vai gerar um contraste muito grande, porque a mulher foda vai ver você como um cara, digamos aqui, inferior, chegando nela com confiança. Então ela vai ficar assim: o que tá acontecendo aqui? Esse cara, ele é, digamos, mais feio do que a maioria dos caras que chegam em mim e está chegando em mim com essa confiança toda. Ele se mantém firme aqui, ele não se rebaixa por nada. Deixa eu investir mais nesse cara. Esse cara está gerando muito desafio. E quando a mulher começa a investir em você, o que acontece? Ela começa a criar atração. Porque uma das coisas que a gente precisa ter para se apaixonar por uma pessoa é ficar pensando nela, é ficar investindo nela. Então, se você começar todos os dias a entrar no feed de uma mulher, a começar a fazer planos com ela, a começar a imaginar um monte de coisa, é bem provável que você vai tomar no... porque você vai começar a se apaixonar por ela. Então, entenda esse princípio da sedução. Não importa se ela é a mulher mais gata do mundo, se ela é a princesinha da Disney, se ela é a mulher mais especial do universo. Cara, f***se tudo isso. Você não deve ficar investindo muito mais do que ela. Precisa existir um equilíbrio. E agora, bora passar pro segundo passo. Soldado, existe um princípio da vida de que tudo tem um preço. A vida é extremamente justa e ela nunca, jamais, em hipótese alguma, ela vai te dar algo que você não faça por merecer. Então, cara, a vida, ela não é como se fosse um filho mimado onde o pai entrega tudo de bandeja na mão. Você vai precisar pagar o preço, você vai precisar melhorar certas habilidades para você ter acesso a certo recurso. Então, não existe jamais um cara de extremo baixo valor conseguindo ficar com uma mulher super top, com uma mulher 10/10. Inclusive, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem no meu Instagram onde o cara queria chegar em uma mulher. A mulher tinha mais de 200 mil seguidores. A mulher tinha o próprio negócio dela, ela não ganhou aqueles seguidores ali por ficar fazendo foto da bunda ou falando putaria. Nada disso, cara. A mulher extremamente empreendedora, extremamente inteligente, conhecia um monte de coisa diferente, cuidava muito bem do corpo dela. E o cara mandou mensagem pra mim assim: ô mano, me passa uma mensagem aí pra me mandar pra essa menina aqui, que eu quero conquistar ela, o que que eu faço? E aí eu fui dar uma olhada no perfil do cara. O cara tinha uns 200 seguidores ali, não que o número de seguidores importa, mas isso já mostra o nível social ali do cara, as pessoas com quem ele se envolve. O cara estava extremamente acima do peso, o cara devia ter uns 140 quilos de rocha mesmo, então estava muito desproporcional ali, o cara não estava respeitando o próprio corpo dele. Ele tinha as fotos ali, simplesmente tudo dentro do quarto dele, na casa dele ali, como se ele não fizesse nada da vida dele. Então o cara estava com um perfil extremamente de baixo valor e estava procurando uma fórmula mágica para ter acesso a mulheres incríveis. E cara, isso jamais vai acontecer. Você só vai ter acesso a esse tipo de mulher quando você elevar o seu nível. Então você precisa fazer um exercício aqui agora, mano, que é o exercício das verdades sem vergonhas. Pare e pense um pouco agora sobre a sua realidade, mano. Onde que você está?
Só que sem aqueles contos de fada ali, sem viadagem, sem nada disso. Seja sincero com você mesmo. Quais são os pontos que você precisa melhorar? Quais são os pontos que você precisa evoluir na sua vida? Porque aí, quando você evoluir nesses pontos, você vai ter acesso a um monte de coisa foda na sua vida, inclusive a mulheres melhores. E lembre-se que quando a mulher percebe que você se sente inferior a ela, ela meio que te rejeita. Então, você precisa evoluir em diversas áreas da sua vida aí, para que você tenha acesso a esse tipo de mulher. Só que, cara, não seja burro de pensar o seguinte: ah, Roberto, mas então se eu ficar investindo assim na minha vida, se eu ficar cuidando da minha vida só pra ter mulher, eu sou um gado? Você vai ser um gado se realmente o seu objetivo for unicamente mulheres, mano. E como dizia o vulgo sedutor nato Felipe Alves, nunca foi sobre mulheres, e sim sobre você. E eu concordo extremamente com a frase dele, mano, porque realmente é isso. Você precisa descobrir quais são os seus pontos fracos e melhorar eles a cada dia. Não porque você está a fim de conquistar uma mulher, mas porque isso vai fazer bem para sua própria vida. Imagina só, mano, a quantidade de portas, de coisas legais que você consegue fazer, melhorando o cargo que você tem na sua empresa, conseguindo ganhar mais, conseguindo abrir o seu próprio negócio, talvez conseguindo construir um negócio paralelo. Quem sabe o tanto de oportunidades que você não teria se você conseguisse falar uma segunda língua, se você não tivesse um network melhor, se você não conhecesse lugares diferentes, se você não tivesse mais conhecimento de alguns livros, de alguns cursos. Perceba o quanto poder essas coisas dão para você, e inclusive mulheres. Mulheres vêm como consequência na sua vida. Então faz uma autoanálise aí, mano, as coisas que você precisa melhorar em você. Você se veste mal pra caramba, as pessoas te ignoram quando você fala alguma coisa pra elas, elas não te respeitam, seu shape tá uma merda. Se você não se preocupa nem mesmo em se cuidar um pouco de você, você vai ter uma grande dificuldade de conhecer mulheres gatas e de ter sucesso na vida como um todo. Então vai lá, faça uma lista das verdades sem vergonhas, depois procure recursos que você pode utilizar para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você tem um problema aqui com o seu shape que você está querendo melhorar. Quem que pode te ajudar nisso? Para quem que você pode pedir conselho? O que você pode fazer? Você pode comprar um curso, você pode ler um livro, você pode ver vídeos aqui no YouTube, você pode perguntar para um amigo seu que tem um shape extremamente legal, as coisas que você pode fazer. Então, identifique o problema, procure a solução, porque você não é um cara capado, você não vai ficar esperando que as pessoas cheguem até você e falem assim: ei, bora acordar, que tal você fazer isso para você? Então, vá atrás da solução. Então, tudo isso vai te dar acesso a mulheres incríveis, mano. Vai ser extremamente natural para você conversar com essas mulheres, porque você já não vai mais olhar essa mulher de baixo para cima. Você vai perceber que vocês estão no mesmo nível ali, e se vocês estão no mesmo nível, essa mulher tende a se sentir muito mais atraída por você. E perceba que eu não estou te passando formulazinhas mágicas, porque isso realmente não existe quando se trata de pegar mulheres de alto nível. E antes da gente partir para a técnica extremamente poderosa que vai dar um boom na sua confiança, faz o seguinte: se você está curtindo esse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui para você estar recebendo as próximas dicas. Dicas que vão te deixar anos-luz de distância da concorrência, que vai fazer você ter acesso às melhores mulheres. Então, se inscreve aqui no canal. A confiança, ela não é um tudo ou nada. Na verdade, existem níveis de confiança diferentes. Você mesmo, talvez você se sinta extremamente confortável em estar conversando ali com seus amigos, mas agora, se botar uma 10/10 na sua frente, você se sente intimidado. Então, existem níveis diferentes de confiança. Você é confiante em algumas situações e em outras não. Então, o que a gente vai fazer aqui com esses exercícios agora é simplesmente subir degrau por degrau, sem tentar pular do degrau 1 pro degrau infinito, pro degrau 10. Porque se eu simplesmente pegar você que está aqui embaixo, vamos supor, né, e jogar você para conversar com uma mulher super gata, se você demonstrar que você não está confiante, se a mulher sentir uma faísca de timidez ali, de insegurança em você, pode ter certeza que ela vai te rejeitar. E se você for rejeitado por uma mulher que está aqui em cima, logo de cara, na sua primeira abordagem, você vai cair, mano, rolando isso aqui, mas vai cair que é uma beleza mesmo, e você vai descer lá para baixo e vai ficar com medo de se arriscar novamente. Então, esse eu acredito que seja o maior erro da maioria dos treinamentos de sedução que tem por aí, dos coaches de relacionamento. Porque o cara simplesmente te pega e fala assim: vai lá, meu filho, se vira, chega nessa mulher gata, vai lá, faz o que eu te falei. Se você for rejeitado naquela situação ali, mano, você vai meio que ficar com trauma de chegar naquela mulher novamente,
naquele tipo de mulher. Você vai ter uma experiência extremamente negativa. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. No seu primeiro dia, mano, você vai subir o seu primeiro degrau. E você vai precisar nada mais, nada menos do que conversar com pessoas que não fazem o seu tipo. Só que você vai conversar com pessoas que são pagas para te tratarem bem. Então você pode ir num caixa de um supermercado, comprar algumas coisinhas ali, algumas balinhas, sei lá, algumas coisas que te interessam e simplesmente passar no caixa do supermercado. Só que você não vai passar lá caladão como se aquela pessoa não tivesse nenhuma importância para você, igual a maioria das pessoas fazem. Você vai simplesmente cumprimentar aquela pessoa falando assim: ah, bom dia, boa tarde, muito obrigado aqui, tenha um bom trabalho, alguma coisa assim. Você vai ser solícito com aquela pessoa. E você vai começar a perceber, mano, a partir disso, de que certas pessoas são agradáveis. Você vai meio que tratar bem algumas pessoas e elas vão cagar pra você, isso é verdade. Só que outras vão ficar tão felizes com aquele seu gesto de desejar um bom dia pra aquela pessoa, de você tratá-la bem, que você vai ver felicidade naquela pessoa. E você vai começar a se sentir bem em conversar com outras pessoas, em tratar bem outras pessoas. E aí você passa pro seu segundo nível de confiança, que é começar a conversar com pessoas que fazem o seu tipo, mas que também são pagas para te atenderem bem. Como, por exemplo, atendente de uma loja de roupa, de sapatos, de perfumes. Você pode chegar para essas pessoas perguntando alguma opinião. Então, sei lá, você vai lá, pega um sapato feminino mesmo, e fala assim: ah, caramba, eu queria comprar esse sapato aqui para minha namorada, ou então para minha mãe. Ah, o que você acha dele? Será que ela iria gostar? Ou então você pede sugestão de algum perfume, de alguma camiseta que ficaria legal em você. E aquela pessoa, meio que com a intenção de te ajudar, de fazer uma venda, ela vai meio que começar a conversar com você. Só que você não vai ser aquele cliente extremamente insuportável que fica lá cagando pra pessoa ou alguma coisa nesse sentido. Você vai meio que tentar puxar um leve assunto com ela. Se ela te sugerir uma camiseta que fica legal em você, você fala assim: ah, caramba, você realmente tem bom gosto, hein? Gostei disso. Então você já faz um pequeno elogio para aquela pessoa. E você vai ver o quanto ela vai ficar feliz naquela situação ali. O quanto aquilo meio que vai animar o dia dela. Se você fizer isso, meio que olhando nos olhos daquela pessoa, dando um bom sorriso, falando com um tom amigável, tudo isso vai meio que ajudar você a adquirir mais confiança. E claro, se você já tem facilidade de fazer isso, mano, você simplesmente passa para os próximos exercícios que vou falar para você daqui a pouco. Então isso aqui é para quem realmente está lá embaixo, no fundo do poço, como era o meu caso. Eu mal tinha coragem de conversar com os meus amigos, de expor minha opinião. Na verdade, eu sempre deixava eles tomarem as decisões, nunca falava nada demais, porque eu tinha medo dos meus próprios amigos, porque esse era o nível de confiança que eu tinha. Então pode ter certeza que existem pessoas que precisam passar por todos esses níveis, e esses exercícios que eu estou te mostrando aqui agora foi exatamente os mesmos exercícios que eu fiz. Então você vai lá, pode fazer um pequeno elogio para aquela pessoa, só que não elogie, mano, não seja babaca de elogiar, sei lá, falar assim: nossa, você é mó gostosa, hein? Você é horinha, curti você. Cara, elogie a habilidade daquela pessoa de ter um bom gosto. Se ela tem um mau gosto também, se ela escolher um sapato que você acha horrível, você fala assim: caramba, moça, pela sua cara eu pensei que você fosse ter um gostinho melhor, hein? Esse sapato aqui, sei não, eu não gostei dessa parada não. Então você meio que brinca com a pessoa, você brinca com aquela situação, comenta a sua opinião ali, mas sem ofender a pessoa. Você já começa a desenvolver os seus primeiros diálogos ali com as mulheres, e você vai ver que conversar com as mulheres não é um bicho de sete cabeças, e você vai começar a ter os seus primeiros resultados positivos. Depois, lá pelo quinto dia, você pode começar a pedir informações para as mulheres que estão passando pela rua. Comece pedindo informações para pessoas que não fazem o seu tipo. Sei lá, pode ser até para um cara. Você chega pro cara e fala assim: ô, mano, eu tava procurando um restaurante aqui para mim comer uma comida legal e tal, você sabe onde que tem um? O cara vai te indicar alguma coisa, você pode perguntar de um banco, onde que tem uma praça, onde que tem um parque, onde que tem um barzinho, enfim. Você começa com pessoas que não fazem o seu tipo, como talvez até mesmo um outro homem, e depois você vai evoluindo, perguntando para uma mulher mais feia, para uma mulher top, para uma mulher 10/10, para aquela super gata, tá ligado? Só que você não precisa se preocupar em continuar o assunto naquele momento. Você simplesmente quer iniciar uma conversa porque você já vence, você já quebra uma barreira e daí já era, você já se sente um pouco mais confiante. Você também pode fazer um exercício muito legal lá pelo sexto dia, que é de você passar meio que elogiando as pessoas, fazendo algum pequeno comentário. Como, por exemplo, assim, você faz um elogio pra pessoa sem esperar nada em troca. Então, por exemplo, você tá andando e fala assim: ah, que legal esse seu tênis aí, ah, gostei desse seu corte de cabelo. Nossa, esse cachorro seu é bonito, hein? Se você está passando pelo parque, por exemplo. E você vai ver que algumas pessoas vão cagar. Só que isso não é culpa sua,
Não é problema seu se aquela pessoa é extremamente babaca e imbecil e não sabe tratar as outras pessoas bem. Você sabe fazer isso, então se sinta orgulhoso por isso, porque você vai ver várias pessoas simplesmente sorrindo, ficando felizes com os comentários que você vai estar fazendo. E mano, isso faz você se sentir tão bem com você mesmo, porque você começa a se permitir. Então às vezes o cara tem acesso a certas mulheres porque ele se permite. Ele se permite experimentar, ele se permite arriscar, sem ficar se preocupando ali se a mulher vai ou não aceitar ele logo de cara. Ele simplesmente faz a parte dele e o resto que se exploda. Então faça exatamente isso aí que com certeza você vai começar a ter mais confiança. Depois que você faz esse exercício de meio que soltar comentários aleatórios para as pessoas, você pode fazer um exercício um pouco mais ousado, que é iniciar a conversa com mulheres que você realmente tem interesse e você vai tentar pegar o número dessas mulheres. Então percebe que você já subiu vários degraus diferentes, né? Você já está chegando em mulheres 10/10 e seu objetivo é pegar o número dela agora. Só que você vai chegar nela meio que conversando, trocando uma ideia normal, talvez você pode até pedir uma recomendação, sei lá, um dia desses mesmo, eu cheguei em uma mulher super gata, comecei a conversar com ela, na verdade eram 2 mulheres, gatas pra caramba, super gatas, simplesmente cheguei, sentei, comecei a conversar com elas, descobri que elas moravam lá em São Paulo, veio aqui pro Goiás, pra terra que só tem mato, e a gente tava conversando, eu comecei a pedir algumas recomendações de barzinhos pra elas e tal, e através disso eu descobri que elas moravam lá em São Paulo, e eu falei assim, ah não, pode deixar, porque agora quem vai ser o seu guia turístico aqui vai ser eu, porque eu moro aqui na cidade, aquela coisa toda, e comecei a dar algumas recomendações de barzinhos que ela poderia sair, de lugares legais que tinha aqui na cidade, e eu fui ler e falei pra elas assim, curti conversar com vocês, só que agora eu tenho que ir. Me passa o seu número que mais tarde a gente conversa e a gente pode marcar alguma coisa. E ela simplesmente foi lá, anotou o número dela, passou pra mim. Então você também pode utilizar essa mesma estratégia. Você inicia a conversa com a mulher ali de uma forma tranquila, pedindo alguma recomendação de alguma coisa pra você fazer e depois você utiliza alguma desculpa pra pegar o número dela. Então, por exemplo, vamos supor que a mulher tem cara de que sai muito à noite. Ah, caramba, eu imagino que você conheça os melhores barzinhos aqui da cidade. Me passa o seu número, que depois eu te peço algumas sugestões. Ah, me passa o seu número para você ser a minha guia turística aqui pela cidade. Ah, não sei se você conhece, mas abriu um lugar tal aqui na cidade. Bora marcar de comer alguma coisa lá qualquer hora dessa? Me passa o seu número que a gente conversa. E eu só te peço uma coisa, mano. Quando você for fazer essas abordagens, não seja babaca. Não seja babaca de ficar desrespeitando a mulher, de ficar meio que tentando invadir o espaço dela, ou então de insinuar alguma coisa antes da hora. Se a mulher não está curtindo aquela interação, se ela deixa claro pra você com o corpo, com as palavras, com os gestos dela, de que ela não está afim de conversar contigo, mano, simplesmente respeite. Não seja invasivo, não seja babaca. Ser confiante é totalmente diferente de ser babaca. Tá ligado aqueles caras que chegam lá na balada, pegando a mulher pelo braço assim, ou então encoxando elas na parede? Você acha que aquilo é confiança? Eu não acho. Aquilo pra mim é babaquice, é um cara que tá merecendo ter alguém pra dar uma boa educação pra ele. Então, não seja o cara babaca. Seja confiante, respeite as pessoas, espalhe amor, seja aquela pessoa que as pessoas se sintam bem em estar conversando, em estar por perto. Mas enfim, de qualquer forma eu vou deixar pra você aqui na descrição 2 coisas. Primeiro é a lista com todos esses exercícios que você precisa fazer, o que você faz em cada um desses dias, e lembrando que você não precisa fazer em dias consecutivos, tipo segunda, terça, quarta. Você pode adaptar a sua rotina e, por exemplo, assim, você vai fazer o exercício do dia 6 e você ainda não está se sentindo confiante, vai lá e faz o do dia 5 novamente, porque vai ser extremamente mais tranquilo para você. Não precisa forçar tantas coisas. E a segunda coisa que eu vou deixar aqui na descrição é uma oportunidade para você que está insatisfeito com seus resultados com as mulheres. Então, se as mulheres estão te respondendo de qualquer jeito, se você está ficando sem assunto, clica no primeiro link da descrição para você conhecer o meu treinamento InstaMatch. Um treinamento onde eu te mostro todo o passo a passo que você precisa seguir para se dar muito bem e marcar muito encontro utilizando apenas isso aqui, apenas o seu celular. Então, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo por lá. Tamo junto e esse é só o começo da sua jornada. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.